Vamos iniciar a aula número 2 desse mini curso informal sobre micro-ondas. Espero que tenham conseguido rever a aula anterior, dar uma olhada no livro, porque as informações vão se acumulando rapidamente. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2 de linha de transmissão, para na próxima semana tratar de guia de ondas. Vou botar aqui a minha apresentação. Diego, o slide está aí? Sim, tudo certo. Então vamos. Como eu disse, estamos aí na segunda das 6 aulas e os tópicos de hoje são a continuação do que nós começamos a ver na semana passada. Vamos recapitular um pouquinho do que foi feito. Vamos fazer uma análise de campos de uma linha com uma forma geral. Depois, tratar alguns casos especiais. E, finalmente, apresentar a carta de Smith, que é um dispositivo que foi muito usado. Ela era um dispositivo obrigatório para os engenheiros de telecomunicações. Atualmente, ela já é um pouco dispensável, mas, como diz o nosso livro, como é um instrumento tradicional que permite dar uma visão boa das coisas, nós vamos tratar e terminar a aula com a carta de Smith. Então, estamos aqui nesses 3 itens do capítulo 2. Nós não vamos tratar de linha de transmissões com perdas, nem transientes de linha de transmissão. Vamos ficar nessa parte aqui, que é um pouco mais simples e um pouco mais geral, mais utilizada. Como nós vimos, então, semana passada, isso aqui é uma representação de uma linha de transmissão, que pode ser feita por 2 fios paralelos, um fio com uma terra, um cabo coaxial. E eu quero chamar a atenção de que, na seção reta dessa linha, a cada instante, nós temos, cada posição, uma diferença de potencial, V. Enquanto que, no terminal da linha, nós temos uma corrente nesse sentido e na outra corrente no sentido oposto. De modo que, numa certa seção, como mostramos na semana passada, podemos escrever as equações da malha e dos nós e chegar a 2 equações, uma para tensão, outra para corrente, relacionadas, e a partir delas obtemos, então, a equação da tensão. Esse V de Z é a tensão complexa. Para obter a tensão instantânea, em qualquer instante de tempo, nós pegamos a tensão complexa, multiplicamos por E elevado a Jωt e achamos a parte real. A mesma coisa com a corrente. Então, a partir das equações para a corrente e para a tensão, em função da posição, em função do tempo, obtemos as equações para a grandeza complexa. Agora, eu quero chamar a atenção, minha gente, que quando a gente tem um sinal numa linha de transmissão, esse sinal é caracterizado em cada posição e em cada instante. Mas os 2 lados da linha participam igualmente. Não é que tem um sinal indo para lá, outro para cá, não. O sinal é característica de uma posição Z, de um instante T. E
essas equações têm soluções simples, são exponenciais. Como aqui nós colocamos o fator de propagação complexo, então nós colocamos o gama como sendo uma grandeza complexa, a solução é simplesmente V de Z constituído de uma tensão que vai com menos gama Z, E elevado a menos gama Z, e outra que vai com mais E elevado a gama Z. De tal maneira, quando a gente coloca a variação no tempo e acha a parte real, a onda que tem esse V0 mais, esse zero mais, é uma onda propagante no sentido mais E. Enquanto essa daqui é uma propaganda no sentido menos E. Então, essa é a característica básica da linha de transmissão. As soluções normais são feitas por ondas propagando num sentido e ondas propagando no outro sentido. Qualquer sinal é um somatório dessas ondas. E, naturalmente, a gente pode pegar um sinal transiente, decompor em ondas, como se faz com série de Fourier, transformada de Fourier, de Laplace, assim por diante. Agora, a equação que relaciona a tensão com a corrente é dada, então, por isso que está aqui, onde R é a resistência por unidade de comprimento, mais J ômega L, L redutância por unidade de comprimento. Então, a partir dessa equação, nós podemos obter I a partir de V. A gente pega o V, deriva em relação a Z, e ao derivar em relação a Z vai aparecer o gama, passamos o R mais J ômega L para o denominador, e temos então que I de Z é gama sobre R mais J ômega L, a onda no sentido mais, a onda no sentido menos, no sentido negativo, com sinal negativo, porque veio do gama que está aqui. Então, isso aqui é o zero mais. Este zero mais que está aqui é simplesmente relacionado com o V0 mais por essa expressão. E a razão entre R mais J ômega L dividido por gama, que é a raiz quadrada de R mais J ômega L sobre G mais J ômega C, é a impedância característica da linha. Cada linha tem a sua impedância característica, que, em geral, é complexa. Agora, se as perdas forem desprezíveis, não tem resistência, nem tem condutância, e a impedância característica vai ser uma grandeza real, de tal maneira que V0 mais sobre zero mais é a impedância característica, e isso é igual a menos V0 menos sobre zero menos. Então, novamente, está aí a corrente. Nós podemos escrever a corrente como sendo V0 mais sobre Z0 menos V0 menos sobre Z0. Deixei ainda o gama complexo aí. Usando, então, a definição da corrente complexa e da tensão complexa, nós chegamos, então, a uma expressão completa para tensão e para corrente, parecida, né? Para tensão, a tensão de Z em cada Z e em cada T é V0 mais cosseno de ômega T menos beta Z mais uma fase. Essa fase apareceu ali porque o gama é complexo. Então, a gente tem uma onda propagante no sentido mais, somada a onda propagante no sentido menos, aqui já com a variação complexa, completa, quero dizer, e uma onda como essa tem um comprimento de onda que é 2π sobre beta, e a velocidade de fase é ômega sobre beta, que é o comprimento de onda vezes a frequência. Nós vamos, então, de agora em diante, tratar de linhas sem perdas. E sem perdas significa dizer R igual a G igual a zero,
E, então, como eu comentei antes, a impedância característica fica sendo uma grandeza real, simplesmente raiz de L sobre C. O beta, que é o fator de propagação, então é ômega raiz quadrada de LC. O alfa, que é a parte real do gama, é nulo, porque não tem perda. O gama, então, é simplesmente imaginário, e o beta é o fator de propagação. Novamente, aqui a velocidade de fase, o comprimento de onda, e aqui as expressões, então, para a tensão e a corrente complexa. Então, nós vamos tratar de agora até o final da aula de hoje de uma linha de transmissão na qual, na carga, nós temos uma impedância de carga. Esse L vem de load, em inglês. ZL é impedância de carga. Ora, o que é impedância de... E veja que nós estamos usando a notação do livro, outros livros usam diferente, que é o seguinte: como a carga é um elemento fundamental aí no circuito de linha de transmissão, o nosso livro, assim como outros, chama de Z igual a zero a posição da carga. Veja que eu estou desenhando, como o livro faz, um tracinho assim, mas isso aqui é apenas simbólico. É como se a carga estivesse aqui, ó, bem no final da linha de transmissão. Isso aqui é um condutor sem resistência, sem indutância. Isso aqui é apenas uma simbologia. O fato é o seguinte: ZL, que é a impedância da carga, é V em Z igual a zero sobre I em Z igual a zero. Onde V é o V complexo. Lembrem que a impedância é definida como a razão entre a tensão complexa e a corrente complexa em qualquer ponto, em cada ponto. E vamos considerar que nós temos uma onda incidente produzida, por exemplo, por um gerador que está lá atrás, longe, uma onda incidente, e a tensão nessa onda incidente é V0 mais E elevado a menos J beta Z. Está claro, então, que se ZL, a impedância característica, a impedância de carga, for igual à impedância característica, Z0, aqui em Z igual a zero, V de zero sobre I de zero é simplesmente V0 sobre zero, porque não tem que o Z é igual a zero. Se Z é igual a zero aqui, Z é igual a zero aqui, a gente tem simplesmente V0 sobre zero. Agora, V0 sobre zero é simplesmente a impedância característica e nós temos, então, que se isso aqui é verdadeiro, V0 menos tem que ser igual a zero. Se a gente faz Z igual a zero aqui, divide um pelo outro, se a razão deu isso aqui, que é o Z0, então V0 menos tem que ser nulo. Então tem essa primeira conclusão importante. Se a carga numa linha de transmissão tem uma impedância igual à impedância característica, não tem reflexão. Veja, e essa, em geral, é a situação ideal para a gente alimentar uma carga. Porque quando nós vamos alimentar uma carga, nós jogamos uma onda incidente. Se parte da onda incidente for refletida, significa dizer que nem toda a energia enviada fica na carga, parte é refletida. E, de uma maneira geral, nós queremos uma linha de transmissão para alimentar um circuito, uma carga qualquer, com a máxima eficiência. Então, isso acontece quando a impedância da carga é igual à impedância característica. Nós vamos mencionar muito brevemente, mas o livro fala com mais detalhes sobre
processos que a gente tem para fazer o que chama casamento de impedância. Porque se eu tiver uma carga que não é igual a Z0, mas se eu quiser alimentá-la com a máxima energia possível, então é possível fazer um casamento de impedância. Agora, um problema é que, em geral, o casamento de impedância ele varia com a frequência. Então, é difícil fazer um casamento de impedância para uma banda larga, porque tudo aqui varia com a frequência. Alguma pergunta? Vamos lá. Novamente, linha sem perda, com a carga qualquer agora. Está aí a expressão da tensão, a expressão da corrente. Se o ZL tem qualquer valor, então V de zero sobre I de zero, faço Z igual a zero aqui, é V0 mais V0 menos, dividido por V0 mais menos V0 menos, multiplicado por Z0. Z0 está nos dois. Então, isso permite calcular V0 menos. Para uma impedância qualquer, V0 menos é ZL menos E0, dividido por ZL mais E0, multiplicando V0 mais. Então, novamente, está claro, se ZL for igual a Z0, V0 menos é nulo, não tem reflexão. Então, nós definimos o coeficiente de reflexão como sendo a razão entre V0 menos e V0 mais. E está claro, então, aqui que V0 menos sobre V0 mais é ZL menos E0 dividido por ZL mais E0. Isso é um parâmetro importante numa linha de transmissão. Com a carga. Depende da carga, né? Coeficiente de reflexão. Aí nós podemos escrever a expressão da tensão dessa forma. A gente pega o V0 aqui, é V0 menos, coloca essa expressão, isso aqui é o coeficiente de reflexão gama. Então, V0 de Z é V0 mais, que multiplica E elevado a menos J beta Z, mais gama. Gama é complexo, hein? Porque as impedâncias são complexas. Mais gama E elevado a J beta Z. Então, vejam, tudo na linha de transmissão é grandeza complexa. O que quer dizer grandeza complexa? Quer dizer que ela tem uma amplitude e uma fase. E a corrente I de Z é dada por V0 mais sobre Z0, é elevado a menos J beta Z, menos, que tem menos em vez de mais, gama, é elevado a beta JZ. Então, como diz o livro, a partir dessas equações, nós vemos que a tensão e a corrente numa linha consistem da superposição de uma onda incidente e uma onda refletida. A soma de uma onda incidente com uma onda refletida é uma onda estacionária. De uma maneira geral, é uma onda estacionária. Standing waves. Novamente, se gama é igual a zero, gama é igual a zero, se ZL é igual a Z0. A gente diz que a carga está casada. A carga está casada com a linha. Ou a linha está terminada casada. Matched load. Carga casada. Novamente, as expressões aqui. Estou repetindo a expressão da tensão. Esse é o fator importante agora. Mas o que nós fizemos? Nós pusemos em evidência a exponencial negativa, que é da onda propagante mais. Aí isso aqui, esse primeiro vai dar 1, e o segundo vai dar gama, e eu vou ficar com 2 beta JZ. Esse 2 veio porque eu puxei, né, dividi por
E elevado a menos I beta Z. Então, nós podemos escrever que a tensão complexa, aliás, o módulo da tensão complexa é o módulo de V0 mais, multiplicado pelo módulo de 1 mais gama E elevado a I 2 beta Z. Então, em Z igual a menos L, que é aqui, onde eventualmente vai estar um gerador ou estar um observador, em Z igual a menos L, o V de menos L é V0 mais 1 mais gama E elevado a menos I2 beta L. No lugar do Z apareceu o L. Então, tendo a tensão em Z igual a zero, nós podemos calcular a tensão em V igual a menos L, que é onde tem, então, a carga ou um observador, que está aqui. Se nós escrevemos o coeficiente de reflexão como módulo do coeficiente de reflexão em uma fase E elevado a I beta, então a expressão para tensão em menos L é V0 mais módulo, que multiplica módulo de 1 mais módulo de gama E elevado a I beta, teta, menos 2 beta L. O teta veio daqui, menos 2 beta L. Repetindo a expressão aqui nesse outro slide. E agora a representação gráfica da tensão. Nós temos aqui uma carga qualquer. Então, vamos dizer que em Z igual a zero, a tensão tem a tensão tem um certo valor, digamos. Isso aqui é num instante de tempo, hein? Porque isso aqui está variando. É num tempo T arbitrário, mas fixo. Fixando o tempo, vamos dizer que nós temos a tensão com um certo valor aqui. E aí nós vamos caminhando na direção de Z negativo, porque o Z positivo está para cá. Então, a gente vai caminhar na direção de Z negativo. Ora, em Z igual a zero, está faltando a expressão, eu não repeti a expressão da tensão em função de Z, mas você lembra, aí voltando lá em Z igual a zero, o módulo vai ser 1 mais o módulo de gama R, fator de reflexão. Bom, à medida, então, que nós caminhamos em L, esse fator aqui, 2 beta L, vai mudar. Então, ele vai passar por máximos e por mínimos, por máximo e por mínimo. Por isso é que é uma onda estacionária. Agora, o mínimo não é nulo. Se ele fosse nulo, a gente teria uma onda estacionária perfeita. Mas vocês sabem que quando a gente tem uma onda estacionária somada a uma onda propagante, nós temos uma onda estacionária, portanto, com máximos e com mínimos, e o mínimo não é em zero, ele é em 1 menos gama R. Então, o máximo é 1 mais gama R, quando isto aqui é zero, o máximo é 1 mais gama. Vocês estão... Aqui tem gama R, porque eu peguei essa imagem de outro livro, e o outro livro chama de R da reflexão. Então, o máximo é aqui, e a distância entre o máximo e o mínimo é meio comprimento de onda.
E é meio comprimento de onda porque a gente tem esse 2 aqui, a variação vai com 2 vezes a fase. Então, está aí, V máximo é V0, 1 mais gama, módulo de gama, e V mínimo é V0 mais 1 menos módulo de gama. Bem, aí já vai aparecer outro parâmetro, o SWR. SWR é a razão entre o V máximo e o V mínimo, que é 1 mais gama, módulo de gama, 1 menos módulo de gama. E que em português a gente chama fator de onda estacionária, em inglês é Standing Wave Ratio, daí o nome é SWR. Nós vamos chamar de SWR mesmo, porque senão, se fosse traduzir tudo, ia ficar complicado. FOE, fator de onda estacionária. O fator de onda estacionária varia entre infinito e 1. Infinito quando a gente tem reflexão total, aí o mínimo é 0, a tensão mínima é 0, essa razão vai dar infinito. E o valor menor dele é 1. Quando a gente não tem reflexão, quando gama é igual a 0, nós ficamos com 1 dividido por 1, que é 1. Então, o fator de onda estacionária varia de 1 a infinito. No nosso laboratório de micro-ondas, nós temos mais de um aparelhozinho que é usado para medir essas coisas, fator de onda estacionária. Ele tem um carrinho que passa por cima da linha e ele vai medindo, então, a tensão, e nós podemos, então, medir o fator de onda estacionária, daí tirar o coeficiente de reflexão e assim por diante. Vamos falar nele depois. Quando a gente tem uma carga casada, o fator de onda estacionária é igual a 1. Nós vamos voltar a essas coisas daqui a pouco, mas antes vamos tratar um pouquinho, bem rapidamente. Não vou botar muito tempo aí, o livro faz em detalhe. Nós considerarmos como é que nós podemos calcular os parâmetros de uma linha de transmissão para uma linha qualquer. Então, para uma linha qualquer, nós consideramos que tem 2 condutores, um condutor interno, com uma forma como está aqui, um condutor externo, caracterizado aqui por C2, e vamos ter, então, linhas de campo elétrico em cada seção reta e linhas de campo magnético. E isso aqui é para uma linha de transmissão que transmite do tipo que a gente chama TEM. TEM é que tem onda com campo elétrico e campo magnético transversal. Porque o guia de onda fechado, que nós vamos tratar na próxima semana, ele não transmite uma onda TM, ele transmite TE ou TM. Vamos entender isso depois. Então, tendo o campo magnético e tendo o campo elétrico, nós podemos calcular as energias. A energia magnética, μ sobre 4, integral de superfície de H complexo ds, e a gente pode escrever como sendo L e 0 ao quadrado sobre 4. Aqui é a expressão para um circuito de parâmetros concentrados, aqui um circuito distribuído. Nós temos, então, que a indutância pode ser calculada a partir da configuração dos campos. Se eu souber calcular a configuração do campo, basta integrar o campo ao quadrado, o campo criado por uma certa corrente, divide pela corrente, e a gente tem, então, a indutância. Da mesma forma, para calcular a capacitância, nós temos que a capacitância de parâmetro distribuído é 1/4 de CV0 ao quadrado. Isso aqui é para grandeza complexa, e por isso que tem 1/4. Senão seria 1/2.
e, portanto, a energia elétrica é epsilon sobre 4, integrado de superfície de E escalar é estrela ds, portanto, a capacitância é epsilon sobre V0 ao quadrado, integral do campo elétrico. E podemos calcular a resistência, já que a potência dissipada na resistência é R0 ao quadrado. E a potência dissipada na resistência é relacionada com a resistência de superfície, a mesma coisa para condutância. Então, para uma linha coaxial, nós podemos aplicar essas expressões e fizemos na aula passada. O campo elétrico é relacionado com a tensão. Por essa expressão aqui, ele é radial, daí o chapeuzinho, e ele varia com o inverso do raio, e aqui tem log de B sobre A, que são os raios dos condutores. Aqui a expressão do campo magnético também varia com sobre ρ. Então, a indutância por comprimento, calculado pela expressão do slide anterior, vai dar μ sobre 2π logaritmo de B sobre A. Também poderia ser calculado pela expressão conhecida da física 4, da indutância, dφ dI. E a capacitância por unidade de comprimento, calculada a partir da energia do campo elétrico, é dado por essa expressão que nós também tínhamos já colocado na aula passada. Então, aqui está o cálculo para uma linha coaxial, e nós podemos fazer isso para uma linha que tem dois fios em paralelo, uma linha que tem duas placas em paralelo, uma linha que tem uma fita em cima de uma placa, e para essas três, aqui são as expressões de L, de C, de R, de G, que estão no livro. Isso aqui é a tabela 2.1, copiada exatamente do livro. Ou seja, a partir das dimensões, no caso da linha coaxial, a permissividade é importante, ou seja, o material dielétrico que está separando o cabo interno da capa externa, ele tem uma constante dielétrica com a parte real e imaginária, e com a parte real, então, nós temos aqui a capacitância que depende dela. E veja que, como a impedância característica é L, raiz quadrada de L sobre C, a impedância característica depende do raio do cabo interno, da capa externa, da permeabilidade do material. Em geral, o material não é magnético, mas eventualmente a gente pode querer fazer, e da permissividade. Então, variando esses parâmetros, a gente consegue construir linhas de transmissão com impedâncias características diversas. Como eu falei, a mais comum é 50 ohms, mas também usa-se 75 ohms, 100 ohms, 300 ohms. Em aviação, as linhas de transmissão são mais compactas, porque não tem muito espaço, né? E aí elas têm impedância característica de 300 ohms. A partir dos campos, eu já fiz isso na semana passada, nós temos a equação de onda para os campos, e da equação de onda para o campo, nós obtemos a equação de onda para a tensão, e para a corrente, novamente, temos essa expressão aí. Isso aqui é desnecessário, eu vou pular. Vale a pena vocês dar uma lida nisso
No livro, na verdade, nós fizemos isso já na aula passada. Escrevemos o campo elétrico e o campo magnético como duas funções de Z, dividida pelo raio, para poder obter as expressões da tensão e da corrente. Pronto. Voltamos, então, para a nossa linha de transmissão. Essas expressões já mostrei ainda há pouco. A linha com uma carga ZL, o coeficiente de flexão é ZL menos E0, dividido por ZL mais E0, e ele, esse aqui, isso aqui é uma grandeza complexa, que vai ter um módulo e uma fase. O módulo e a fase são fixos, que são determinados pela impedância da carga e a impedância característica. Isso aqui não muda ao longo da linha. O gama não muda, ele é uma característica da linha com uma certa carga. E como já mostramos anteriores... Professor, com licença. Pois não? No livro, eu sei que está claro, mas quando ele coloca o Z minúsculo, é a localização na linha, não é? O Z maiúsculo é sempre a impedância. Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Essa convenção que ele faz, tá? Só que mais adiante, ele usa impedância por unidade de comprimento. Aí a impedância daqui vai virar ZL minúsculo. Mas sempre com um índice aqui. O Z sem índice é sempre a coordenada. E ele é sempre minúsculo. Entendi. Sempre minúsculo, porque a impedância é o Z maiúsculo, mas sempre tem alguma coisa a mais. Ou a impedância característica, ou a impedância da carga, ou a impedância num ponto. Certo? Isso mesmo. Vamos considerar, então, alguns casos especiais. Primeiro, carga em curto. Carga em curto significa ZL igual a zero. Se ZL for igual a zero, gama é igual a menos 1. Real e menos 1. Certo? Então, nesse caso, o V de Z, que é V0 mais, é elevado a menos IJ beta Z, menos é elevado a J beta Z. Isso aqui vai dar um seno com um J na frente. Então, ele é menos 2J V0 mais seno de beta Z. Enquanto a corrente, que tinha aqui um sinal menos, como gama é menos 1, ficou com um sinal mais, a corrente, então, vai ser 2V0 mais sobre Z0, cosseno de beta Z. E, naturalmente, são ondas estacionárias perfeitas. Aí, eu quero saber a impedância de entrada, a impedância vista por um observador em Z igual a menos L, ou um gerador. Se eu colocar um gerador aí, qual é a impedância que ele vai ver? Basta fazer Z igual a menos L aqui, certo? Se nós fazemos Z igual a menos L, a razão entre V e I vai ser a tangente de beta L. Como L era menos, como eu tinha Z igual a menos L, esse sinal negativo vai desaparecer, então a impedância de entrada de uma linha que tem uma carga em curto é JZ0, tangente de beta L. Tangente de beta L quer dizer o seguinte, ele depende da distância L. Para cada distância, eu vou ter uma impedância de entrada diferente.
Então, vamos fazer uma figura, a figura dessas grandezas. Considerar a carga nula, gama menos 1, e, como eu disse, V de Z é menos 2J V0 mais seno de beta Z. Então, o gráfico de V, dividindo por 2JV0 para ficar normalizada em 1. Certo? Se eu dividir V de Z por menos 2JV0, aliás, 2JV0, nós temos que, em Z igual a zero, isso aqui é zero. Tem que ser, né? Se a carga está em curto, a tensão é nula. Então, a tensão é nula aqui. E à medida que nós caminhamos na direção do gerador, a tensão aumenta, passa por o máximo, a razão ali é 1, aí vem para zero, vem para mais, vem para negativo e assim por diante. Agora, isso é num instante T qualquer. Naturalmente, o T variando, isso aqui está variando também, subindo e descendo, e a gente tem em cada posição uma variação senoidal no tempo, uma variação harmônica no tempo. Isso aqui vocês viram bem, né, em Física 4, em eletromagnetismo, uma onda estacionária. Isso aqui é uma fotografia da tensão numa onda estacionária num instante. Portanto, fotografia instantânea. Agora, a corrente. A corrente varia com cosseno de beta Z. Então, em Z igual a zero, a corrente é máxima. É sempre máxima, porque a carga é em curto, a corrente vai ser máxima. Mas, novamente, ela está variando o tempo. Ela varia de 1, 0, menos 1, 0, mais 1, assim por diante. E essa onda estacionária para a tensão e a onda estacionária para a corrente estão defasadas no espaço de 90 graus, ou seja, lambda sobre 4, como tem que ser para uma onda estacionária. Numa onda estacionária eletromagnética, isto aqui corresponderia ao campo elétrico refletido por um plano condutor, e isso aqui corresponderia ao campo magnético. E a razão entre V e I é a impedância. Então, a impedância é nula em Z igual a zero, está aqui. Aí ela cresce e vai para infinito em lambda sobre 4. Aqui tem a descontinuidade, vai para menos infinito e novamente. Então, a impedância vista por uma linha curto é muito ruim, porque ela varia de zero a infinito. Quando nós variamos a frequência, o comprimento de onda varia. Então, isso aqui tudo desloca no espaço. E fica tudo muito inconveniente para trabalhar, porque uma impedância infinita significa uma descontinuidade. E esse é um problema da linha de transmissão, mas é a realidade. A gente tem que conviver com isso. Curto. Z igual a zero. Circuito aberto. Então, enquanto nesse ponto a gente tem um curto-circuito, nesse ponto é como se tivesse um circuito aberto. Se eu puser um gerador aqui, ele não vai fornecer energia. Ele está vendo um circuito aberto.
Tudo que nós estamos falando aqui, nos nossos laboratórios, eles são muito evidentes em alta frequência. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com baixa frequência, por exemplo, 60 Hz, o comprimento de onda correspondente a 60 Hz é alguns quilômetros. Então, se nós temos fios de 2 quilômetros, 100 metros, alguns quilômetros, isso não faz muita diferença. O gerador vai estar vendo uma carga quase instantaneamente. Agora, aconteceu uma coisa importante no Brasil, na medida que o sistema de linha de transmissão de energia elétrica de 60 Hz começaram a ser usados para grandes distâncias. Quando o Itaipu foi construído, foi preciso ter linha de transmissão ligando Itaipu a São Paulo, que é um grande centro consumidor. E aí essa linha tem alguns milhares de quilômetros. E aí ela passa a ter comprimento comparável com o comprimento de onda. Então, os sistemas de transmissão elétrica usados pelas distribuidoras, geradoras no Brasil, eles têm sistemas de proteção que levam em conta o seguinte: se um circuito abrir num certo ponto, se o circuito abrir, ele vai ser visto em outro lugar como um curto-circuito. Isso pode queimar um gerador, explodir um gerador. Então, no Brasil, o sistema de transmissão de energia elétrica de baixa frequência tem que levar em conta essas características de linha de transmissão. Aliás, eu devia falar nisso agora. Se eu tiver uma linha de perda sem perda, com carga aberta significa dizer impedância de carga infinita. Sem impedância de carga infinita, o gama é igual a 1. Olha, volta aqui um pouquinho. Aqui. Sem impedância de carga infinita, infinito menos zero dividido por infinito mais zero é 1. Então, enquanto que com a carga em curto ele era menos 1, com a carga aberta ele é mais 1. E aí, atenção, V0 é elevado a menos J beta Z mais é elevado a J beta Z, que agora deu 2V0 cosseno de beta Z. Enquanto antes era seno, aqui deu cosseno. E aí, a tensão é máxima no lugar da carga. Isso aqui está variando no tempo. Enquanto a corrente é nula no lugar da carga, porque sem impedância infinita não tem corrente. I de L é igual a zero. Então, como eu falei, se nós temos um circuito aberto aqui, num comprimento, numa distância lambda sobre 4, se eu puser um gerador aqui, ele vai ver um curto-circuito. Vai queimar. Tem que ter circuito de proteção. Curto, circuito aberto. Vamos, então, tratar um pouco mais problema de calcular a impedância de entrada numa linha sem perda, mas com carga qualquer. Então, aqui as expressões para tensão complexa e para corrente complexa. A impedância de entrada, vista aqui, é V de menos L dividido por I de menos L, que é
essa expressão com Z igual a L, a da corrente com Z igual a L, e aqui nós vamos, então, novamente, puxar o E elevado a JBL para fora. Ainda não. Vamos usar gama como sendo ZL menos E0, ZL mais E0. A expressão fica essa daqui. Agora nós vamos puxar o J, E elevado a JBL. Puxamos o E elevado a JBL no numerador e no denominador. Eles se cancelam. E aí nós vamos ficar com e dividimos também por E elevado a menos J. A gente divide por aí, e de tal maneira que nós vamos ficar com Z0 tangente de beta L. Então, essa é a expressão para a impedância de entrada, é Z0, que multiplica ZL mais JZ0 tangente de beta L, dividido por Z0 mais JZ0 tangente de beta L. Então, a impedância de entrada, que é complexa, é dada pela razão entre duas grandezas complexas. E, portanto, vai dar um negócio desse tamanho, né? Nós podemos achar a expressão, a parte imaginária, multiplicando em cima e embaixo pelo complexo conjugado do denominador. Aí o denominador vai ficar real e o numerador vai ficar complexo com um bom número de termos aí. Daqui a pouco nós vamos usar a carta de Smith para poder não ter que ficar fazendo essa conta toda vez. Mas vamos pegar essa expressão aqui e ver alguns casos de interesse. Quando ZL igual a Z0, ZL mais JZ0, isso aqui vai ficar Z0, aqui é tudo Z0, a impedância de entrada vai ser Z0, porque isso aqui é igual a isso. Mais uma vez. Carga casada, a impedância de entrada é Z0, independentemente do valor do comprimento. Aí tem uma coisa interessante aqui, que o livro explora um pouco mais do que eu vou poder fazer aqui, porque nós não temos muito tempo. Vamos pegar uma linha com um comprimento, que é meio comprimento de onda. Se L é igual a lambda sobre 2, a tangente de beta L é zero, porque beta é 2π sobre lambda. 2π sobre lambda multiplicado por lambda sobre 2 vai dar beta igual a π, tangente de beta L é zero. Então, a impedância de entrada tem o valor da impedância da carga. A impedância de entrada tem exatamente o mesmo valor da impedância da carga. Isso aqui é chamado um transformador de meia onda. Se a gente quiser que um gerador veja na posição do gerador a própria impedância de carga, a gente usa uma linha com comprimento a lambda sobre 2. Só que isso só vale para uma frequência. Agora, como em geral nós trabalhamos com uma pequena faixa de frequência, ele vale para uma frequência, mas vale para uma certa faixa, né? Aproximadamente. E aqui tem um outro interessante, um transformador de quarto de onda. Se o comprimento da linha for lambda sobre 4
mais um número inteiro de lambda sobre 2, a tangente de beta-L vai para infinito. Então, se isso aqui é infinito, se isso aqui for infinito, isso aqui for infinito, o ZL e o Z0 que são desprezíveis, mas vai ficar Z0 sobre ZL. Tangente de beta-L, cancela a tangente de beta-L, então ficou Z0 vezes Z0 sobre ZL. Z0 ao quadrado sobre ZL. Então, nós chamamos um transformador de quarto de onda, uma linha que tem um comprimento de onda lambda sobre 4, ou lambda sobre 4 mais um múltiplo de comprimento de onda, e aí ele faz o gerador ver uma impedância que é Z0 ao quadrado sobre ZL. E, naturalmente, se ZL for Z0, vai dar Z0. A impedância de entrada é Z0. Então, esses são casos de interesse que o livro dedica uma sessão para cada um deles. Tem lá umas figurinhas e tal. Eu não vou ter tempo, nós não vamos ter tempo aqui de fazer isso, mas eu sugiro que vocês deem uma estudada lá. Eita, a aula de hoje vai ser mais curta mesmo. Eu pensei que ia demorar mais tempo nessas coisas. Acho que vou terminar antes das 11h30, o que é bom, porque já vai ficando, a vista já vai ficando embaralhada aí, né? Chegamos na carta de Smith, que é o ponto alto aqui dessa aula. A carta de Smith foi inventada por Smith. Era um pesquisador do laboratório da Bell, em torno de 1940, a época que o radar estava sendo desenvolvido. Naquela época, não tinha calculadora eletrônica. O máximo que tinha era régua de cálculo. Algum de vocês já viu uma régua de cálculo? E lápis, caneta para fazer conta. Então, calcular a impedância de entrada como a razão entre dois números complexos, a gente querendo números, tinha que fazer um bocado de conta. E além disso, a gente, quando faz a conta, não acompanha o que está se passando fisicamente. O livro chama a atenção disso. Atualmente, os estudantes não gostam da carta de Smith porque não usam, eles botam os valores aí no aplicativo, fazem umas continhas, acha a parte real e a parte imaginária, não precisa da carta de Smith. Mas a carta de Smith é boa e eu sugiro que vocês estudem e façam algum dos programinhas, porque ela dá essa visão física do que acontece com a tensão, com a corrente ao longo da linha, e é preciso ter essa visão para entender a impedância. Então, qual é a pergunta? A pergunta é aquela que eu falei. Se nós temos uma linha com um certo comprimento L, e aqui tem uma impedância de carga qualquer, uma reatância e com uma resistência de carga e uma reatância de carga, qual é a impedância de entrada? Parte real e parte imaginária. Como eu falei, a solução analítica é complexa, porque tem que fazer a razão entre aqueles dois números complexos, e a carta de Smith permite uma solução numérica. E a carta de Smith, ela é nada mais nada menos do que feita num plano, é um plano em que o eixo horizontal é a parte real do fator
de reflexão, do coeficiente de reflexão, e o eixo vertical é a parte imaginária. Ou seja, é um plano complexo. Coeficiente de reflexão real e coeficiente de reflexão imaginária. Como o coeficiente de reflexão tem um módulo sempre menor do que 1, então é útil trabalhar com grandezas normalizadas, que vão ser todas, não vão ser menor do que 1, mas vão estar dentro de... Eu vou conseguir colocar dentro do plano ali. Então, esse Z daqui não é... Quem fez aquela pergunta lá atrás, esse Z daqui não é não é a coordenada, não. É a impedância normalizada, Z sobre Z0. Eu falei que sempre tinha um índice, mas aqui não tem, não, porque ele não botou. E o ZL, a impedância de carga normalizada, é o ZL sobre Z0. Então, o coeficiente de reflexão, que é dado por aquela expressão que eu tinha antes, ZL menos Z0, quando nós dividimos por Z0, fica ZL menos 1, dividido por ZL mais 1. Isso aqui é gama é elevado a Jθ, o mesmo que eu tinha antes. E daqui eu posso tirar o ZL. ZL é 1 mais módulo de gama é elevado a Jθ, dividido por 1 menos módulo de gama é elevado a Jθ. O gama tem uma parte real e uma parte imaginária, já que é um número complexo. Então, eu posso escrever aqui Z índice L como sendo R índice L, J, XL. Resistência normalizada, reatância normalizada. De tal maneira que RL mais JXL, eu escrevo agora o gama, tendo parte real e parte imaginária, ele passa a ter essa forma aqui agora. 1 mais gama R mais J gama I. Dividido por 1 menos gama R menos J gama I. Então, eu tenho uma expressão para resistência de carga em função da parte real e da parte imaginária do coeficiente de reflexão. Agora eu vou querer achar isso daqui a pouco para a impedância de entrada. Então, vamos ver como fazer isso graficamente. Isto aqui tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é a resistência. Então, nós pegamos essa expressão, multiplicamos em cima e embaixo pelo complexo conjugado do denominador e ficamos com 1 menos gama R ao quadrado mais gama I ao quadrado e em cima eu fico só com a parte real. Enquanto a reatância normalizada, eu pego em cima apenas a parte imaginária, e é lógico que a parte imaginária só vai envolver o gama I, 2 gama I. Então, eu tenho aqui uma expressão para o RL e para o XL separadas em função de gama R e gama I. Por que isso? Porque eu vou querer trabalhar no plano gama R e gama I. Então, agora, a gente isso, eu multiplico os dois lados por isso daqui, boto em evidência
E chega uma expressão que é gama R menos R de L sobre 1 mais R de L ao quadrado, mais gama I ao quadrado, isso é igual a 1 sobre 1 mais RL ao quadrado. Sai direto daqui. E faça a mesma coisa para a reatância. Antes da reatância. No plano lá da carta de Smith, isso aqui é o X. É a abscissa, coordenada horizontal. E o gama I é a coordenada vertical. Então, vocês vejam que essa expressão daqui é a expressão analítica de um círculo. No plano XY é um círculo. Um círculo que tem raio, que é a raiz quadrada disso aqui. Portanto, é o que está aqui dentro. 1 sobre 1 mais RL. O raio do círculo é 1 sobre 1 mais RL. O raio do círculo está relacionado com a resistência normalizada. Agora, ele é um círculo que está deslocado da origem. E ele está deslocado de uma expressão que é RL sobre 1 mais RL. Portanto, parecido com isso aqui. E o que isso aqui vai dar, vou mostrar daqui a pouco. É um círculo cujo centro está em RL sobre 1 mais RL e cujo raio é 1 sobre 1 mais RL. Então, na carta de Smith, nós vamos ter círculos de resistências. Por quê? Porque os círculos são lá, eles têm o valor, vou mostrar daqui a pouco, o valor da resistência. Então, basta a gente chegar lá com o lápis, com a caneta, com o apontador e tal, para chegar no valor da resistência e botar lá graficamente. Da mesma forma, com essa expressão daqui, eu obtenho uma relação entre a reatância e a parte real e a parte imaginária do coeficiente de reflexão. E nós temos, então, círculos também são círculos. Agora, são círculos em que o centro está em menos 1. Sempre menos 1. Aqui o centro depende do RL. E o raio é 1 sobre XL. Aliás, ele está deslocado, desculpa. O centro está em menos 1, na parte real, mas está deslocado de 1 sobre XL, que é o valor do raio também. Aqui, o raio e o centro. Então, está aqui a carta de Smith. Vocês vão ter uma certa dificuldade de enxergar daí. Sem óculos, eu tenho muita dificuldade. Tenho que botar os óculos. E eu escaneei a figura do livro, porque se a gente olhar o PDF do livro, ele não tem uma resolução tão boa para ler esses númerozinhos aqui, não. O PDF não tem uma resolução boa. Mas eu tenho um livro impresso e a qualidade da figura do livro impresso é melhor, eu escaneei para poder botar aqui. Então, como eu falei, a carta de Smith é um plano em que aqui a gente tem a parte real do coeficiente de reflexão, a origem está aqui, e aqui a parte imaginária. Eu podia ter desenhado aqui gama R e gama I. Vou fazer isso antes de fazer o PDF para vocês. Mas é um plano gama R e gama I, mas que eu também posso usar coordenadas polares. Módulo de gama é elevado a Jθ. O de θ é o ângulo do coeficiente de reflexão, que depende da carga. Se vocês olharem com cuidado, aqui tem números, e esse número aqui está escrito componente da resistência.
Isso aqui são valores de resistência normalizada. Então, aqui eu consigo ler 3, 2, 1, 0,5 e assim por diante. Vamos ver já para que serve. E quando nós temos um ponto qualquer da linha de transmissão, e eu boto uma carga aqui, e aí eu caminho ao longo da linha, aqui na carta de Smith nós vamos caminhar ao longo de circunferência centrada na origem. Então, a direção do gerador é essa direção. À medida que a gente caminha na direção do gerador na transmissão, aqui na carta de Smith, a gente caminha nesse sentido. Aqui é a expressão do ciclo de resistência que eu escrevi no slide anterior. Novamente, o ciclo de resistência ele tem um raio, que é 1 sobre 1 mais RL, e ele está deslocado, ele está no eixo, o centro está no eixo horizontal, mas está deslocado da origem disto aqui. E como é que ele é, então? Vou mostrar alguns círculos. Está aqui o círculo com maior raio. Tem aqui outro. Vocês estão vendo aqui vários círculos. Então, cada círculo desse, tocando esse ponto aqui, veja que os círculos estão saindo, quero dizer, desse ponto. Aliás, saindo não, eles estão tocando nesse ponto. O círculo de resistência tocam esse ponto, porque o centro dele está em RL sobre 1 mais RL e o raio é 1 sobre 1 mais RL. E aí vocês podem ver que eles tocam, tangenciam este ponto aqui, que é o ponto de gama igual a 1, gama real igual a 1, gama imaginária igual a 0. Vamos pegar, por exemplo, esse círculo aqui. Estou pegando esse círculo porque é fácil. RL igual a 1. Para RL igual a 1 é fácil fazer essa conta, né? Para RL igual a 1, 1 sobre 1 mais 1 é meio. Então, o raio é 0,5. E 1 sobre 2 é meio. Eu tenho, então, o centro está em gama I igual a 0 e está em gama R 0,5. Então, isso aqui é a gama R igual a 0, aqui é a gama R igual a 1, gama R igual a 0,5 é esse ponto aqui que eu estou clicando aqui. E gama I igual a 0. Então, o centro está aqui. Esse é o círculo para RL igual a 1. Então, cada um desses círculos corresponde a uma resistência diferente, normalizada. Ciclo das reatâncias. O ciclo das reatâncias tem deslocamentos e raios diferentes. Por exemplo, e eles, então, vou mostrar daqui a pouco um caso particular para facilitar, mas são os círculos que eu estou mostrando aqui, esses círculos que passam por este ponto são os círculos da reatância. Todos eles passam por esse ponto aqui. Então, para XL igual a 1, 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 1 é 1, o círculo tem raio 1 e ele tem posição gama R igual a 1, como está aqui, e gama imaginário igual a 1. Gama R igual a 1 e gama imaginário igual a 1, o centro está aqui onde eu estou clicando, e é esse o círculo.
Esse é o círculo para XL igual a 1.0. Então, voltando a ver com calma aí, vejam que ao longo dessa circunferência aqui tem números, e aqui está escrito valor da reatância. Aqui é a reatância capacitiva, que é positiva, e aqui é a reatância indutiva, que é negativa. Então, os números estão aqui. A gente bota uma lente e lê o número. Então, essa é a carta de Smith. Agora vamos usar, né? Vou usar para quê? Vou usar para calcular a impedância em qualquer posição. Como a impedância na posição L é V de menos L sobre I de menos L, ele é dado, então, por esta razão aqui. Já tinha colocado essa expressão, Z0, 1 mais gama elevado a menos J beta L, dividido por 1 menos gama elevado a menos J beta L. Onde esse gama aqui é complexo. Ele é um ponto, esse gama é um ponto qualquer desse plano. E o gama L, que é a razão entre as tensões no ponto L, vai ser o gama de 0, é elevado a menos J beta L. Então, a ideia é a seguinte: a gente tem uma certa impedância de carga e eu quero achar a impedância vista pelo gerador, por observador. Vamos fazer, então, um exemplo 2.2 do livro. No exemplo 2.2, o livro considera um Z0 igual a 100 ohms. Existe linha com impedância característica de 100 ohms, mas é raro. Mas nós vamos usar 100 ohms para facilitar as contas. E vamos considerar a impedância de carga, que é 40 mais J 70 ohms. Esse é o ZL. E vamos dizer que eu quero achar a impedância vista por um observador a uma distância de 0,3 lambda. Vamos, então, localizar esses pontos na carta de Smith. O que eu vou querer fazer com isso? Vou querer calcular o gama da carga, o gama em L, o fator de onda estacionária e a impedância de carga. Tudo isso está aqui nesses numerozinhos que estão na carta. Primeira coisa é achar a impedância normalizada. Dividimos ZL por Z0, daí que foi bom usar 100 ohms, porque ZL fica 0,4 mais J 0,7. O RL vai ser 0,4 e o XL 0,7. Então, a primeira coisa é botar esse ponto de carga aqui na carta de Smith. Então, eu tenho que pegar um círculo de resistência correspondente à resistência 0,4. Os círculos da resistência são esses que tangenciam nesse ponto. E o círculo com 0,4 é esse que está aqui. Eu botei um círculozinho azul. Se vocês chegarem perto com óculos, e se tiverem com a tela grande, vão conseguir ver aqui 0,4. Ó, isso aqui é 1, 0,8, 0,7, isso aqui é 0,4. Então, a impedância vai ter uma resistência que está nesse círculo. Agora eu tenho que identificar o círculo da reatância. E onde os dois se cruzarem é o ponto da impedância. Ora, a impedância é mais 0,7. Então, está aqui o ponto 0,7. Os círculos da reatância são círculos que passam
por esse ponto aqui. E eles vão até a borda e os valores da reatância estão aqui, reatância normalizada. Isso aqui é 1, 0,9, 0,8, 0,7. Então, a interseção entre o círculo de resistência 0,4 e o círculo de reatância 0,7 é esse ponto aqui. A carga está neste ponto. Ou melhor, a impedância da carga no plano do coeficiente de fricção está nesse ponto. Portanto, isso aqui é o valor de ZL, 0,4 mais J, 0,7. E aí, a primeira pergunta, qual é o gama? Ora, o módulo de gama é sempre... O módulo de gama ele está entre 0 e 1. 1 é aqui na extremidade. E 0 é aqui. Então, esse círculo que passa pela carga é um círculo que tem módulo de gama. A gente tem que ver aqui e medir com a régua. Isso aqui dá 0,59. Dá para vocês verem que isso é um pouco maior que a metade. A metade estaria aqui. Isso aqui tem que ser medido aí, 0,59. O livro lá diz, vocês pegam um compasso, meçam o raio e botam numa régua. Vocês nem sabem o que é compasso mais, né? Sabe não? Rafael sabe, Joaquim sabe, Kleber sabe, mas os estudantes não sabem o que é compasso. Talvez saibam, será. Bem, então, o fator de ônus estacionário já saiu, porque se gama é 0,59, 1 mais 0,59 dividido por menos 0,59 é 3,87. Em algum lugar aí, eu não consegui ver aqui, também tem uma certa calibração para fator de ônus estacionário, mas eu não estou conseguindo ver, não. Bem, agora nós queremos ver qual é a impedância vista a uma distância 0,3 lambda daqui. Então, nós estamos aqui. Se vocês olharem aqui, vão ver que, se eu quiser, para representar o gama em coordenadas polares, eu uso, então, o raio, que é esse aqui, e uso o ângulo. E a calibração de ângulo está aqui, olha. Isso aqui é 90, 100, isso aqui é 104. 104 graus. Esse pontinho aqui, que eu estou clicando aqui, é 104 graus. Então, agora, nós vamos ter que caminhar ao longo da carta de Smith. Mas, como nós sabemos, o módulo do coeficiente de reflexão não muda. Ele vai ser 0,59. Por isso é que a gente vai caminhar ao longo desse círculo. O que vai mudar é a fase. É o ângulo do coeficiente de reflexão. E nós vamos caminhar na direção do gerador. E nós vamos caminhar a uma distância que corresponde 0,3 lambda. Agora, veja que aqui tem um fator 2. Então, nós vamos ter que caminhar 2 vezes 0,3 lambda. 0,3 lambda é 0,3 vezes 360, que é 108 graus. E 2 vezes 108 graus é 116. E como eu vou caminhar na direção de ângulos decrescentes, eu vou ter que pegar aqui 104 menos 216, que dá menos 112. Aí
essa régua aqui caminhou para aqui, se vocês olharem aqui embaixo, está menos 112. Pronto. A interseção do círculo com essa régua é exatamente a impedância vista pelo observador. Está aqui, esse pontinho aqui. Ó. Essa é a impedância de entrada. Então, a gente vem aqui, aí nós temos aqui que ler o valor da resistência e o valor da reatância. O círculo da resistência, o círculo da resistência próximo a ele é esse que está aqui. Ele está em 0,365. E o círculo da reatância é esse aqui, e ele está em 0,611. Esse ponto está na interseção entre o círculo de resistência 0,365 e o círculo de reatância 0,611. E, portanto, a impedância vista no gerador, ou pelo observador, é isso aqui vezes 100, 36,5 menos J61. A gente também poderia trabalhar com o ângulo no outro sentido. Então, se eu trabalhasse com o ângulo nesse sentido, esse ângulo era o ângulo 248. Então, minha gente, eu vou fazer o seguinte, a aula está terminada, eu vou transformar essa apresentação em PDF, porque eu acho que o PowerPoint fica muito pesado. Talvez não fique, não. Se não ficar, eu vou mandar o PowerPoint, que é mais fácil. Mas se ele ficar pesado, esses slides que estão com animação aqui, eu vou mandar separado para vocês repetirem esses passozinhos que eu fiz aqui. E novamente, eu estou sugerindo que vocês tentem fazer os probleminhas que tem no livro. Se não fizerem, isso aqui passa ao largo. E estou colocando mais dois agora. Esse estava na lista anterior, estou botando mais dois que são exatamente de carta de Smith. O 221 e 225. Na próxima aula, nós vamos agora entrar no capítulo 3, guia de onda retangular, linha de fita, ou seja, ondas guiadas. Nós vamos tratar de onda guiada. Existem ondas guiadas feitas por guia de onda retangular, por guia de onda cilíndrico e assim por diante, mas também nós vamos tratar de linha de fita, que é a forma mais comum usada atualmente, porque tudo foi miniaturizado. E nós nos vemos na próxima semana, quarta-feira, dia 17, mas eu estou à disposição de vocês agora, se tiverem perguntas, alguma dúvida, se quiserem voltar a algum slide. Estou à disposição de vocês. Vamos lá. Professor, tudo bem? Tudo bem, diga, Rafael. Eu fiquei curioso uma coisa. Nessa carta de Smith, a gente tem a resolução numérica para aquelas 3 casas decimais ali que foi apresentado? Não tem para 2. Para 2, né? Para 2, Porque o livro ali colocou 3, né? Ele botou 3, mas não sei como é que tira 3. Ah, tá bom. Então, beleza. Como eu falei, o livro em PDF, a gente olhando aqui na tela, não consegue ter aquela resolução que eu mostrei ali. Aquilo ali eu escaneei com a resolução melhor e foi a forma de eu conseguir ler aqui, senão eu não conseguia ler na tela, não. Beleza, professor. Obrigado aí. Muito bom. Olha, quem trabalha com linha de transmissão, guia de onda, tem que ter visto carta de Smith uma vez na vida. Né? Mas o importante é isso, é entender que quando você caminha ao longo de um guia de onda ou de uma linha,
as fases vão mudando, as amplitudes vão mudando. E por isso, em micro-ondas, as coisas são diferentes do que em circuito de baixa frequência. A característica de propagação ela é muito importante e tem que ser levada em conta. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Diga, Pablo. Nos analisadores que a gente trabalha, sempre eles põem potência, acho que o senhor vai abordar isso mais na frente, em dB, dBm, e a gente pode relacionar com tensão que está sendo aplicado, potência refletida, potência incidente, refletida. É uma escolha usar a tensão não corrente. Por que usar tensão e não corrente? Não, veja. O valor da tensão só vale para carga conhecida. Em geral, se refere à impedância característica. Então, 10 dBm é uma potência de 10 miliwatts. 1 dBm é 1 miliwatt. Em potência. 10 dBm é 10 miliwatts, 100 dBm é 100 miliwatts. Mas isso é em potência. Você, para converter em tensão, tem que ter certeza que está trabalhando com impedância característica. Senão, não pode, não. Ah, entendi. Então, eu tenho que casar tudo, a linha. Aí depois é que eu posso... Tá, é verdade. Depois é que você pode se referir à tensão. Aí eu posso até brincar com tensão e até com corrente. Isso, exatamente. Tá. Obrigado, professor. Pronto. Nós temos até um cachorrinho assistindo essa aula aqui. Eu tenho um cachorrinho que fica aqui do meu lado. Tá bom, pessoal, vamos lá. Mas o cachorrinho fala, professor. Esse não late. Tá bom, Candice. Você é da onde, hein? Eu sou da Federal de Santa Maria. De Santa Maria, Itaí. Isso. Que bom. Fiquei Bom. sabendo pelo colega que também é daqui, o Ricardo. Certo. Bom vê-los aí. Isso. Que bom. Então, eu quero lembrar que na próxima semana teremos a aula na quarta-feira, às 10 horas, mas a semana seguinte nós vamos pular, porque eu e vários de vocês aí, de nós aqui, vamos estar em Ouro Preto para o encontro de outono da Sociedade Brasileira de Física. Mas até a próxima semana. Grande abraço. Vamos lá. Valeu, professor. Tudo de bom. Tchau, Obrigado, professor. Obrigado, gente.